Calma. A gente não vai falar de mumble jumble, a gente não vai falar de o segredo sobre perdão, a gente não vai falar sobre nada disso. A gente vai falar sobre a importância do perdão e os mecanismos que ele deve exercer na gente e naquela outra pessoa com quem a gente precisa se perdoar. E para que a gente comece a pensar sobre o perdão na nossa vida, antes a gente passa por dois conceitos importantes. O primeiro deles é o arrependimento. Quando a gente se arrepende, a gente parte necessariamente de uma boa intenção para realizar algo, mas posteriormente a gente percebe que aquela nossa atitude na verdade não gerou um resultado bom, ele gerou um resultado, uma consequência muito ruim. Isso tem a ver com não controlar todas as variáveis da situação. Então, no primeiro momento, eu enxergava certas variáveis e achava que elas me levariam para um caminho. Quando eu percebo que haviam outras variáveis, eu então entendo que, na verdade, aquele não era o melhor caminho, não era a melhor decisão a ser tomada. Um exemplo, só para ficar claro, né, quando você pensa num jogo de pôquer, né, você tem uma mão, você fala, cara, minha mão é ótima, all-in, não tem como eu perder. Aí vem outra pessoa e baixa uma mão melhor. Putz! Tinha como eu perder. Aí você se arrepende daquela sua decisão, que quando você tomou, parecia certa, mas depois que você descobriu a mão das outras pessoas, você viu que ela era errada. Exatamente. E quando a gente fala sobre remorso, a gente tem uma atitude que pode ter ou não uma intenção não muito boa, mas nós percebemos imediatamente a consequência ruim. Então eu estou conversando com alguém, debatendo, e do nada eu explodo, eu falo alguma coisa não muito legal, eu xingo aquela pessoa e eu naturalmente percebo que aquilo não teve uma repercussão boa. Então percebam que nesses dois conceitos a gente tem uma relação de tempo muito importante. No remorso é imediatamente, no arrependimento é posteriormente. E onde é que entra o perdão nessa história, né? O perdão, a gente pode entender o perdão de várias formas diferentes, mas a gente pode entendê-lo como uma ferramenta, né, uma chave para mitigarmos as incertezas da vida, as incertezas das relações na vida. Como assim, Patrick? Vou explicar. Primeira coisa que a gente tem que entender é, e a gente já falou isso várias vezes aqui, nós somos seres gregários, nós vivemos em sociedade, somos animais políticos. Logo, o perdão, ele é fundamental dentro de uma sociedade, porque onde um grupo de pessoas está reunido, é natural que hajam atritos. É natural, como o João disse, que eu cometa erros, que eu cometa falhas, às vezes intencionais, às vezes não intencionais, mas que eu acabe machucando, que eu acabe agredindo o meu colega ao lado. Isso é normal. Não é que a gente deva buscar isso, mas essas coisas vão acontecer, fazem parte do jogo. O perdão é justamente a ferramenta que a gente vai utilizar para continuar a manter essa coesão. Ou seja, como assim? Se eu simplesmente erro, por exemplo, imagina que no Pedra, nós somos um grupo, nós temos uma coesão. Se eu erro com o João ou com o Paulo, né, e isso gera na gente uma certa desarmonia, e não é trabalhado o perdão, se eu não entendo, se eu não percebo que eu errei, e peço perdão para eles, e se eles não conseguem entender os motivos que me fizeram errar e não conseguem me perdoar, o que vai acontecer? Nós vamos nos afastar. E vai chegar um momento que a gente vai se afastar tanto que não vai ter mais o Pedra. Não vai ter mais como a gente gravar, não vai ter mais como a gente fazer nossos grupos de estudos. Não vai existir mais a gente. Por quê? Porque a gente não conseguiu manter a coesão, a gente não conseguiu mitigar a gente não conseguiu mitigar essas incertezas de relações. Então, para que serve, no final das contas, o perdão, né? E como que ele mitiga? Justamente porque ele nos ensina o que é certo. Porque se existe a necessidade de perdoar e ser perdoado, significa que algum equívoco foi cometido. Só que o perdão ele só pode ser verdadeiro, tanto da parte de quem pede quanto da parte de quem está perdoando, se há uma tomada de consciência da situação. Como assim? Eu preciso entender, como no exemplo que eu dei, eu preciso entender o que, caso eu tenha cometido o erro, o que me fez cometer aquele erro, eu entender genuinamente, verdadeiramente que aquilo que eu fiz não foi correto, mesmo que eu achasse que era, né, mesmo que eu tivesse todas as melhores intenções, eu preciso perceber que aquilo não estava certo, porque a partir do momento que eu percebo que aquilo não estava certo, eu posso me mudar, eu posso não voltar a fazer aquilo, eu consigo mitigar essa incerteza. E a partir do momento que eu também entendo onde o outro erra, onde o outro falhou,
eu consigo aprender com o erro dele. Não apenas eu consigo dar perdão para ele, mas eu consigo perceber, ele me machucou porque ele agiu dessa forma. Logo, eu sei que se eu agir dessa forma também, eu vou machucar outras pessoas. E com isso, essa dinâmica social, que parece ser uma dinâmica social onde um tá ferindo o outro o tempo inteiro, na verdade se torna uma dinâmica social para que a gente agregue cada vez mais pessoas, aprendendo com cada erro e com cada ferida que causamos e exercitando essa ferramenta do perdão para que a gente possa manter a coesão social. Além da coesão social, obviamente, a gente vai trabalhar a ideia de um desprendimento nosso, né? Porque quando você não perdoa ou quando você se sente arrependido ou com remorso, você se sente pesado porque você errou em algum nível. E é interessante a gente perceber os mecanismos de pedido de perdão. A gente já falou da importância com o Patrick de pedir o perdão, a gente já falou das situações com o João, da onde o perdão surge, a necessidade de se pedir perdão surge, mas a gente ainda não falou do ato de perdoar em si e de pedir perdão. Nós não nascemos sabendo pedir perdão. A gente não nasce sabendo se desculpar. Isso é uma construção social. É por isso que você provavelmente tem dificuldade de pedir perdão. Porque você não aprendeu de maneira inata. Você viu outras pessoas fazendo e você vai reproduzindo os mecanismos que essas pessoas utilizam para pedir perdão. A nossa ideia aqui, nesse momento, é te explicar como você deve pedir perdão. Não para você encenar um teatrinho e fingir que está pedindo perdão para as pessoas, mas para você tornar o seu pedido de perdão válido e que ele gere, de fato, resultado. Como assim? O Patrick comentou sobre a ideia de você reconhecer os seus erros. Então, todo pedido de perdão, ele deve, inicialmente, ter um apontamento daquele que errou, dizendo que compreende o que errou. Vou falar, naquela situação assim, assim, assado, eu agi desse jeito e esse jeito gerou essa consequência aqui que não é uma consequência legal. Me desculpa, me perdoa por conta disso. Ou seja, você está demonstrando para outra pessoa que você conhece todo o processo que levou àquele dano. E aí a outra pessoa, ao perceber que você conhece esse processo, ela tem a capacidade de te perdoar. Porém, também existe uma outra questão. Esse dano que foi gerado, ele deve ser equiparado ao seu pedido de perdão. Então, se eu causei um dano muito grande e viro assim, foi mal aí, tá de boa, né? A outra pessoa não percebe que eu me arrependi, não percebe que eu tenho remorso. Lembra que o Patrick falou que você tem que perceber que você errou e ter essa capacidade de melhorar? Então é justamente isso. Da mesma forma, você foi lá e errou uma coisa pequena e você vira para a pessoa e fala, meu Deus, desculpa, é imperdoável isso, mas me perdoa de qualquer... Ou seja, você está colocando o seu pedido numa esfera muito alta comparada com aquilo. E isso gera um descolamento natural da outra pessoa. A outra pessoa falou, será que essa pessoa está pedindo perdão de verdade? Ou ela está encenando? Né? A gente no backstage aqui, a gente estava falando do jogador de futebol. O cara tomou um chute na canela, colocou a mão na cara? Será que está doendo mesmo? É esquisito. É esquisito isso. Tá tudo conectado. Então é importante você ter essa outra questão, porque isso envolve uma questão de alteridade, saber se colocar no lugar do outro, tanto para pedir quanto para dar o seu perdão. E aí tem um outro aspecto, vários outros aspectos importantes, mas um em específico que é legal a gente comentar. Por vezes a gente de fato perdoa a pessoa, mas as repercussões daquilo que aconteceu, que ela fez conosco, permanecem na gente. A gente às vezes ainda fica um pouco incomodado, ou mesmo que a gente não tenha nenhum tipo de emoção ruim em relação à pessoa ou à situação, as marcas permanecem em nós. Alguns traumas, algumas dificuldades, e isso muitas vezes se manifesta em outras relações, em outras situações. Isso não significa que a gente não conseguiu perdoar de fato a pessoa. Talvez não tenha conseguido, mas não é uma relação direta. A gente precisa entender que por mais que a gente perdoe verdadeiramente, nós fomos atingidos de alguma forma. Então cabe a nós entender o porquê isso aconteceu e começar a trabalhar nesse processo. A partir daí já não tem mais a ver com o outro, tem a ver com a gente. Como a gente faz para que essas marcas sarem cada vez mais, para que essas coisas não explodam, não terminem atingindo pessoas ao nosso redor, situações ao nosso redor. E é importante pontuar isso porque o perdão ele não é um ato momentâneo, ele é um ato contínuo.
a gente precisa relembrar os motivos que nos levaram a perdoar determinada situação. A gente precisa relembrar aquilo que é correto, aquilo que nos levou a escolher um caminho que a gente considera de fato valoroso, virtuoso para nós. Porque mesmo que a gente tenha perdoado, a qualquer momento a gente pode voltar atrás, a gente pode voltar a cultivar coisas ruins. É importante que a gente escolha a todo momento o caminho correto. Até porque se você voltou atrás, você não perdoa. Exatamente. Né? Exatamente. É até o meu carinho para saber se você perdoa mesmo. Né? Fala, será que... No nosso nível de consciência, o perdão, ele ainda se faz muito necessário, porque a ofensa ainda existe. A gente não está desprovido tanto assim do nosso ego, a ponto de conseguirmos lidar socialmente, estabelecer relações com as pessoas sem nos ferirmos. Na verdade, às vezes é o famoso dilema do porco-espinho, né? Às vezes, quanto mais íntimos nós somos daquelas pessoas, mais vulneráveis nós estamos a sermos feridos, né? Ao a nos ferirmos. Então, o perdão, como o João disse, o Paulo também, ele é uma construção contínua, ele não é uma coisa apenas momentânea, e a gente tem que entender que o perdão ele deve ser sempre algo sacralizado, porque muitas vezes, o Paulo comentou isso, nós não aprendemos a perdoar, nós mimetizamos, nós vimos pessoas fazendo aquilo, mas nós não fomos devidamente educados a fazer isso. E o que acontece? Isso gera dois problemas. Um é o problema mais óbvio, que é tipo, eu não aprendi a pedir perdão, logo eu não peço perdão. Mas também existe um outro, que é a banalização do perdão. Do tipo, eu sei que se eu tropecei, se eu esbarrei em alguém na rua, eu tenho que pedir desculpas. Um esbarrão numa pessoa na rua é algo muito trivial. A gente pede desculpas por educação, obviamente, e a pessoa desculpa a gente na hora, bem rápido, bem tranquilo. Só que isso serve para um esbarrão. Muitas vezes a gente usa esse mesmo nível de perdão, esse mesmo nível de desculpa, para coisas mais sérias na nossa vida. Coloque as coisas no seu devido lugar. Entenda aquilo que você está fazendo, se conheça. Saiba aquilo que você está fazendo, saiba o momento de pedir perdão, saiba o momento de perdoar. Pratique a alteridade ou a empatia. Quando a gente fala da questão do perdão, a gente está falando muito de pedir perdão, mas na verdade dar o perdão talvez seja o máximo dessa prática. Porque quando eu perdoo alguém, eu estou me colocando no lugar dessa pessoa. Ou porque eu já vivenciei aquilo e eu posso ter empatia por ela. Cara, ela errou, mas eu já fiz isso várias vezes também. Ou mesmo que você fala, nossa, eu nunca faria isso, mas eu posso ter alteridade. Eu posso falar, cara, eu não acredito, como essa pessoa conseguiu fazer isso? Tá, eu vou tentar entender, eu não sei porque eu não estou na pele dela, mas eu vou tentar entender quais foram os mecanismos que fizeram ela chegar e fazer aquilo comigo. Independente dela ter pedido perdão ou não, eu posso dar o perdão para ela, porque perdoar é um ato de libertação. O Paulo falou muito bem disso. Então muitas vezes eu vejo muito isso, né? O orgulho, o ego, falando pra gente, não vou perdoar, não vou desculpar, porque aquilo que ele fez não tem perdão e tudo mais. Isso, na verdade, não está gerando mal para outra pessoa. Tá gerando, ou mesmo que esteja, está gerando mal muito maior para você que não consegue se libertar. Então, independente do pedido de perdão ou não, nós podemos conceder o perdão para as pessoas. E para nós mesmos, quando nós erramos. Porque isso também é muito importante. Todo pedido de perdão, no final das contas, é um pedido de auto-perdão também. Se eu reconheço o meu erro para com o outro, significa que eu estou, e se eu me reconheço como um ser uno com o outro, se eu machuquei, eu me machuquei também. Então, se eu preciso pedir perdão para ele, eu também preciso me perdoar. Dentro dessa questão, é importante a gente destacar alguns pontos para encerrar já o nosso programa. O primeiro ponto correlacionado a essa capacidade de você pedir perdão e tudo mais, que o Patrick colocou da alteridade, se colocar no lugar do outro, é você mitigar o seu ego e entender aquela pessoa diante daqueles fatores que ela tinha conhecimento. Lembra do João falando lá no início, né, daquilo que ela sabia? Ela agiu dessa forma. Legal. Eu no lugar dela faria diferente. Será? Você não sabe. Você nunca passou por isso. Então vamos colocar a sandalinha da humildade e falar, ela agiu dessa forma. Ponto. Interessante. Isso não significa que entender o lado do outro automaticamente vai fazer com que você o perdoe, mas vai cortar parte do peso daquela situação. Então, quando a gente está lesado, a gente foi alvo de alguma coisa, a gente se sentiu magoado,
é importante, dentro do nosso processo de cura, entender o contexto daquela outra pessoa. Porque ao entender o contexto daquela outra pessoa, eu tiro esse contexto da minha ideia da mágoa. Isso não significa que a minha mágoa desapareceu, mas ela começa a tomar o tamanho correto para aquela ação, para poder juntar aquela ação com aquilo que eu senti de fato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que, ao dar o perdão para aquela pessoa, eu estou libertando ela, ou mesmo como o Patrick disse, ela não me pediu perdão em si, mas eu estou libertando ela de uma obrigação que eu carrego comigo, que é me sentir rancoroso em relação a ela. E aí vai fazer com que eu consiga lidar com ela de uma maneira diferente. E aí precisamos resgatar uma coisa que o João comentou sobre não esquecer. Você tem as consequências daquele ato. Então a pessoa errou comigo, eu entendi o contexto dela, eu me sanei, eu a perdoei. Certo, vamos seguir a vida. Significa que eu nunca mais vou dar uma oportunidade para aquela pessoa? Bem, é uma escolha minha, eu posso fazer isso. Mas eu posso falar, tá, eu vou dando oportunidades aos poucos da pessoa mostrar que ela não só entendeu o mecanismo que a levou a errar, mas ela está colocando em prática uma nova forma de agir. E assim a gente vai se juntando. A gente trabalha numa empresa, a pessoa errou, manda essa pessoa embora. Contrata, errou, manda essa pessoa embora. Manda a pessoa... É um exemplo esdrúxulo, bem baixo, mas é mais ou menos assim que funciona a vida. A gente está numa vida muito líquida. A pessoa errou com você, tchau. A pessoa errou com você, acabou o nosso relacionamento, eu vou namorar outra pessoa. Aí no primeiro dia a pessoa falou, fez tal coisa, tchau. Aí você vai procurando, é justamente você mandar um funcionário da sua empresa embora, nessa analogia meio tosca, mas que serve para você perceber, porque ele errou. E não falar, olha só, você errou por isso, isso e isso. Aí a pessoa, eu agi assim, assim, assado, realmente reconheço que errei. Beleza, vamos tentar de novo. Aí você vai e tenta de novo. E aí você vai liberando a possibilidade daqui. Tem gente que não vai melhorar. Tem gente que não vai reconhecer o erro, aí isso é um problema dela, aí você demite esse funcionário, aí você corta essa pessoa da sua vida. Mas é importante a gente ter essas reflexões, porque senão a gente vai se isolar cada vez mais, e nós somos seres gregários por natureza. Então, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.